Fala galera, DevGust na área, como vocês estão? Vocês estão de boa? Espero que sim. Legal? Galera, hoje eu trouxe um projetinho simples pra gente desenvolver aí, utilizando um pouco de React, assim, usando funções, né, hooks e tal. E um pouquinho também de local storage, pra gente fazer esse sitezinho aqui, um site bem simples, que a gente faz uma requisição API aí do Mercado Livre. A gente pode clicar aqui em alguns itens e a gente consegue ver os itens adicionados aqui na seção de carrinho. Legal? Aqui a gente também pode remover os itens normalmente, ele mostra o valor pra gente da nossa compra, tá? Eu sei que é um bem simples assim, mas dá pra gente passar por uns conceitos bem interessantes assim do React, tá? E também falar um pouquinho, né, sobre local storage. Eu não vou entrar na parte do My Profile hoje, porque eu sei que esse conteúdo aqui ele pode ficar um pouquinho extenso, então talvez uma eventual parte 2 a gente chega no My Profile aí, que é basicamente onde a gente pode guardar o endereço da pessoa, o nome, a senha dela, também no local storage, para quando ela entrar ficar salvo aqui. Legal? Mas beleza, dito isso, vamos desenvolver esse site do zero então. Vou fechar essa página aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui o projetinho, tá? Vamos aqui. Eu vou ir do zero com vocês, sem colinha, sem nada, nós vamos na raça aqui. E esse projeto aqui eu acabei de iniciar, tá? Como vocês podem ver, ele tá aqui, por exemplo, com o app normal, eu não mexi em nada, eu só dei um npx create react app, mercado YT, como vocês podem ver aqui. E a gente vai começar primeiro tirando alguns itens que a gente não vai precisar. Se a gente segurar o Ctrl e clicar em alguns itens, a gente pode selecionar mais de um. Eu vou selecionar esses 4 que a gente não vai fazer o uso e eu vou deletar eles, tá? Isso vai gerar alguns erros. Eu vou dar o npm start para vocês verem, por conta de algumas chamadas aí que tem nele, né? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos resolver esses erros. O primeiro erro de todos é o do report vitals. Como a gente excluiu, a gente não pode chamar ele aqui, então a gente tira ele. E o outro erro está aqui no app, que a gente está chamando a logo, porém a gente excluiu essa logo, então eu vou tirar essa logo daqui, e vou tirar todo esse conteúdo aqui que está no app. Para a gente fazer aquela dinâmica de mexer nos cards, né, da gente poder ver o card, ver tipo os itens que estão no carrinho, eu não sei se vocês perceberam, mas eu fiz uma brincadeira com rotas, beleza? Eu tenho a rota /store que renderiza os itens da loja, e eu tenho a rota /cart que representa, né, os itens do carrinho. Então, para a gente usar a rota, a gente vai ter que primeiro de tudo instalar aqui no terminal. A gente vai ter que dar um npm e de install, né, react router dom arroba v5. Por que v5? Bom, o React acontece alguns problemas, né, ainda tem alguns problemas de incompatibilidade com a versão 6 do React Router DOM. Eu vou instalar a versão 5 porque ela é uma versão mais estável e eu tenho certeza que eu vou desenvolver sem problemas aqui com vocês, entendeu? Pra gente não ter algum problema aí no desenvolvimento. Então eu vou utilizar a versão 5 do React Router DOM. Legal? Estou instalando ela pra gente usar. A gente vai colocar, primeiro de tudo a gente vai importar ela, import React ou import React Router DOM. Aqui eu vou colocar o browser router, que é para falar, né, tipo, onde vão ter rotas aí da minha aplicação. Como a minha aplicação vai ter rota por toda a minha aplicação, eu vou envolver o app com o browser router, ou seja, em todo o meu app vão ter rotas. Eu sei que é bem a grosso modo, mas é basicamente isso. Agora a gente vai criar um arquivo aqui, que ele vai ser justamente para gerenciar nossas rotas, tá? Content.jsx, legal? Eu estou usando um snippet aqui, mas se a gente quisesse criar, é só criar na mão aqui, só importar o React, import React. A gente pode vir aqui e colocar export const, por exemplo, content igual, né? Aí a gente coloca aqui, beleza. Aqui a gente coloca um return. Aqui a gente, ela já está exportando suave, beleza. Aqui a gente vai ter que importar mais algumas coisas do browser router não, do React Router não, que é o quê? Que é o switch e a host.
O switch, ele é que nem um switch do JavaScript. Quando ele achar algum caso que dê match, né, que seja o que ele procura, ele para ali e não procura mais. Então ele até pode deixar a nossa aplicação mais performática, tá? Vamos usar o switch aqui então. E dentro do switch a gente usa as rotas. Para quê? A rota ela permite a gente falar um caminho e um componente. Tipo assim, ó. Quando o usuário colocar lá, ou ele ser redirecionado para barra store, por exemplo, no nosso caso vai ser barra, mas daqui a pouco eu mudo, eu quero renderizar o componente store. Então você indica, né, o componente que você quer que renderize de acordo com algum caminho. Essa é a função da rota. É sempre interessante da gente usar o exect aqui, porque pode acontecer de terem duas rotas parecidas e se uma estiver acima da outra no switch, pode ser que ele pegue a outra, mesmo não sendo aquela que você quer. Por exemplo, imagina que tem uma aqui em cima, store, sem o E. Se ele não tivesse exect, ele poderia pegar aquela store por ela ser muito semelhante, entendeu? Tem esses problemas às vezes de sintaxe, né? Aí a gente usa o exect para falar, ó, quando o usuário acessar exatamente essa rota, não pode ser outra, entendeu? Mas beleza, então vamos criar essa página aí, né? Store. Então a gente vai primeiro de tudo, vamos criar uma nova pasta aqui, pages, para a gente guardar nossas páginas. E aqui dentro eu vou colocar, ó, o store.jsx, legal? Aqui eu vou usar um snippet lá que eu comentei, beleza? Ele já deixa na estrutura para mim. E aqui a gente vai importar, né, o store, para ele poder, né, falar, ó, store. Legal. Então quando eu venho aqui e coloco barra store, ele redireciona. Ah tá, peraí, que eu não importei o content aqui no app, tem que importar aqui também, peraí, content, beleza. Aqui a gente coloca o content, né, na nossa aplicação. Quando o usuário vem e coloca barra store, repare que ele jogou para barra store, certo? Lá para o componente store. Porém, eu quero que a store seja a nossa barra, a nossa rota raiz. Tipo assim, eu quero que ele já entre no meu site e seja redirecionado direto para a loja. Então eu vou falar que o caminho dela é barra. Ou seja, assim que o usuário entrar no meu site, o caminho é sempre barra, né? Ou seja, ele é redirecionado para a store, certo? É isso que a gente quer. E agora a gente pode começar a brincar aqui com a store, né? Como eu disse para vocês, a gente vai fazer requisição a uma API, certo? Eu vou pegar eu tenho a URL aqui em mãos, ó, que é essa aqui, a URL completa, certo? E a gente vai fazer a requisição a uma API. Quando a gente está usando função, a melhor forma, assim, digamos que uma forma boa para a gente fazer requisições API é através de uma hook, perdão, chamada useEffect, certo? A useEffect ela pede dois parâmetros, uma callback e digamos que uma variável em que ela vai se basear. Porém, quando a gente quer efetuar alguma coisa ao carregamento da página, a gente coloca esse segundo parâmetro como um array vazio, que ele já vai saber que ele tem que fazer aquilo quando a página for carregada. O que a gente quer fazer quando a página for carregada? Olha só, a gente vai criar uma funçãozinha aqui, fetch API, que ela vai ser uma função assíncrona, né? A gente vai fazer requisições API, então é sempre uma função assíncrona. Eu vou ter a minha URL, que eu comentei com vocês que é essa aqui. E eu vou dar um fetch nessa URL, né? Vamos lá. Esse fetch ele vai me retornar uma response. Eu vou colocar aqui o response, vai ser await, porque é uma função assíncrona. Ela demanda um tempo, então eu tenho que esperar o resultado dela. O fetch com a URL. Esse fetch com a URL, ele vai me retornar basicamente um objeto que o meu JavaScript ele meio que não consegue ainda ler esse objeto. Eu tenho que meio que traduzi-lo, entre aspas, para JSON, certo? Como que a gente traduz uma resposta da API para JSON? É basicamente da seguinte forma. Eu vou colocar aqui, ó, objeto JSON. Ele vai ser igual. Eu vou esperar porque para transferir para JSON a gente também tem uma coisa assíncrona, né? Uma coisa que demanda um tempo. Response.json, tá? E a gente tem que esperar. E aí a gente vai criar uma constantezinha aqui usando o useState. Eu vou colocar aqui, ó, data e setData. Ele vai ser igual a useState, começando em
um array vazio, tá bom? Beleza. Aqui eu vou dar um set data, agora que eu já tenho, né, o meu objeto, já posso setá-lo. Eu vou setar aqui, ó, objeto JSON ponto results. Você pode estar se perguntando, por que o ponto results? Vamos lá. Quando a gente faz uma requisição SAP do Mercado Livre, ela retorna aqui para a gente duas chaves principais. Essas, uma são algumas informações que a gente não vai precisar e outras são os results, que é o que? Os produtos encontrados que batem com aquela descrição, que no nosso caso foi celular aqui, tá? Então, a gente acessa direto a chave results, porque a gente não precisa da outra. Por isso, ponto results. Estou acessando a chave de um objeto, a gente acessa com dot notation, tá? E eu vou chamar essa função, fetch.pr. Quando a gente vem aqui agora, nosso componente aqui em store, a gente consegue ver que o nosso estado, ó, ele já está com os produtos que a gente requisitou, sem problema nenhum. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que renderizar esses produtos. Vamos lá. Vou colocar aqui um H1 aqui, ó, store. Vou colocar outra div, né, para renderizar esses produtos. E como a gente vai usar JavaScript, eu abro chaves. Coloco aqui data.map. E para cada elemento que tiver lá no array de dados, eu vou fazer o seguinte. Eu quero renderizar uma div. Para a gente não ter problema com o key, eu vou colocar aqui que a key dele vai ser e.id. Lembrando que aqui, ó, se vocês olharem aqui, ó, tem um ID em cada um desses objetos, então eu posso usar esse cara para identificar. Eu vou ter um H4 que contém o e.title, o título. Aqui, se a gente olhar aqui, ó, tem o title aqui, ó. Eu estou só se baseando nas chaves dele. Eu vou ter uma imagem que vai ser e.thumbnail, que ela, se eu não me engano, está aqui, ó, thumbnail, que é o link da imagem. E eu vou ter também um price, que eu vou copiar aqui que ele vai ser parecido, que vai ser e.price. Tá aqui o price, certo? Feito isso, agora a gente precisa implementar a lógica daquele botãozinho que eu mostrei para vocês, certo? Para utilizar aquele botãozinho, a gente usou aqui, ó, o React Icons, certo? A gente vai ter que usar o React Icons. Então, primeiro de tudo, a gente tem que instalar ele aqui na nossa aplicação. Vou dar um npmi React Icons, certo? Ele está instalando. Enquanto isso, eu vou pesquisar o que a gente vai precisar aqui, ó. A gente vai precisar desse maisinho e desse de checkzinho, né? Para quando já estiver no carrinho. Esse aqui é quando o cara quiser adicionar no carrinho. Então, vamos lá. Eu vou importar. Eu vou importar lá do React Icons /bs. Por que bs, Gustavo? Quando você vai importar alguma coisa do React Icons, repara nas duas primeiras letras de qualquer elemento. Não tá bs aqui na frente do nosso, ó? Eu sei que pode estar até um pouco com -1, mas enfim, ó. Se a gente reparar aqui no nosso, ó, tá bs, certo? Essa é a pasta que ele tá. Então a gente coloca /bs, tá? Como os dois são bs, eu não vou precisar criar outro negócio, eu só vou pegar o maisinho e vou colocar aqui também. Ou seja, a gente já importou os dois, certo? E aqui a gente vai ter que criar... Como que a gente vai poder saber se, por exemplo, se esse item ele está incluso no carrinho ou não? A gente pode criar aqui com o useState um cara que chama, ó, cart, um carrinho, um set cart, certo? Vamos começar com useState. Opa, useState. Um array vazio também. Quem que vai ser esse cara? Esse cart e set cart? Ele vai ser basicamente o cara que guarda os nossos itens que estão no carrinho, entendeu? E aqui para renderizar esse cara, vamos fazer o seguinte. Ele vai ter um botão. E aqui a gente vai ter que fazer uma renderização condicional, certo? A gente vai perguntar basicamente o seguinte, ó. Cart.sum. Eu estou perguntando se algum elemento lá do cart, que é o meu carrinho, os itens que contém meu carrinho, se algum elemento lá dentro, eu vou colocar um item cart. Eu vou perguntar, ó, se o item cart, se algum item cart.id for igual a e.id,
quer dizer que meu elemento ele já está lá dentro daquele carrinho. Já está dentro do array que guarda, né, os itens que estão no carrinho. Vou colocar uma interrogação aqui. Se isso for verdade, eu vou querer renderizar o BS check fill, porque ele já está lá dentro. Se não, eu vou querer renderizar o meu BS cart fill plus, que é para ele adicionar no carrinho. Ou seja, quando a gente olha, eu sei que deve estar meio ruim de enxergar, então vou dar um zoom. Ele está com um maisinho aqui, certo? Quando clica não acontece nada porque a gente ainda não criou, né? Nós não povoamos esse array cart. A gente vai ter que adicionar uma coisa nesse botão aqui, que vai ser o onClick. Quando ele clicar, a gente vai fazer alguma coisa. Quando ele clicar, eu vou chamar uma função que eu vou criar, que ela vai ser o quê? Handle click. E eu vou passar para ela como parâmetro o e. Por que eu estou passando esse e como parâmetro? A gente vai precisar desse e para fazer algumas manipulações lá dentro, para ver se ele existe no array de carrinho, ou para adicionar ele, enfim, a gente vai precisar dele. Por isso estou passando, tá? E a gente vem e cria essa função aqui, handle click. Ela vai ser o seguinte: eu vou receber aqui um objeto, a gente passou um objeto lá, acabei de falar. Primeiro de tudo, eu vou ver se esse elemento ele existe no meu carrinho. E a partir disso eu posso fazer algumas condições, certo? Vamos lá então. Const find element. Não, vou colocar element para ficar mais simples pra gente, tá? Ele vai ser igual a... Vamos lá. Quem que é o nosso array que a gente quer verificar se ele elemento tá lá dentro? É o cart. Então a gente dá um cart.find. Vou tentar encontrar o elemento lá dentro. Eu vou falar, ó, se esse elemento aqui dentro, se o e.id for igual a objeto.id, quer dizer que eu tenho um elemento, certo? Então eu falo, se eu tiver o elemento e o cara tiver clicado nesse elemento que já está lá dentro, quer dizer que ele quer remover, né? Então a gente vai criar a lógica para remover ele. Um segundinho que eu já volto. Continuando então, gente, vamos lá. Se a gente já tem o elemento lá dentro do nosso carrinho e o cara clicou nele, quer dizer que tipo assim, tá o checkzinho aqui, o cara clicou e se ele já está dentro do carrinho é porque ele quer remover, correto? Então a gente vai fazer um array filtrado usando uma rof que chama filter, tá? Que ela pode ser usada só em arrays. Então a gente coloca um cart, que é o nosso carrinho lá, ponto filter, porque a gente quer filtrar e a gente quer pegar, ó, aqui é para cada elemento de lá, então eu vou colocar um ezinho. Eu vou falar, se o meu e.id, que é cada elemento lá do carrinho, né, for diferente de objeto.id, eu posso deixar ele, eu posso colocar ele lá dentro do carrinho, ou seja, se o elemento.id, se tipo esse item atual que eu estou mexendo do meu carrinho, ele tiver um ID diferente desse objeto.id, eu posso colocar ele lá dentro, ou seja, esse objeto.id, ele não vai entrar lá dentro, vai entrar todos que é diferente do ID dele. Então, obviamente, ele não vai entrar. Então, agora a gente tem um array filtrado com os elementos que a gente quer, sem o elemento que o cara removeu. Mas a gente tem que, como eu posso dizer, setar esse array novo no nosso cart, né? Criar, né? Mudar o nosso carrinho para esse valor. Então, a gente dá um set cart array filter, certo? Beleza, sem problema nenhum. Handle click is defined. Ah, tá. Esqueci de colocar const aqui. Const handle click. Pronto. Ou seja, agora a gente já colocou aqui, certo? Mas se o cara clicou e eu não tenho esse elemento, quer dizer que esse elemento ainda não está lá dentro do meu carrinho. Então quer dizer que o cara quer adicionar um elemento ao meu carrinho. Para a gente adicionar, a gente vai fazer o seguinte: set cart. Eu vou pegar todo mundo que está lá no meu carrinho. Eu estou espalhando os itens que estão lá no meu carrinho e eu vou juntar com esse objeto novo que a gente está recebendo. Ou seja, olha que bacana, quando a gente clica agora, ele muda para o checkzinho e quando a gente desmarca, ele volta ao normal. Dá para a gente olhar ainda no Store aqui para a gente ter uma visibilidade melhor? Repare no meu segundo state, que é o state do carrinho. Adicionei um cara, ele adiciona ao carrinho. Se eu clicar nele novamente, ele vai cair no else e vai remover aquele item ou ele vai cair no if e vai remover aquele item do meu carrinho, certo? Ó, posso adicionar dois. Ele adiciona os dois, remove um. Ele removeu um. Bacana, Gustavo. Então a gente basicamente terminou essa primeira parte. Na verdade não, porque quando a gente atualiza, a gente
né, perde os nossos dados, eles não ficam salvos. Eu falei para vocês que a gente ia trabalhar com o local storage para manter esses dados salvos. Então eu vou criar um arquivo aqui, ó, uma nova pasta, que ela vai chamar services. E dentro dela eu vou criar um arquivo, né, que vai ser local storage functions.js. E aqui eu vou criar duas funçãozinhas. Vai ter uma setItem, que ela vai setar um item no local storage. Para a gente setar um item no local storage, a gente precisa de duas coisas, de uma chave e de um valor, key e de um value, legal? Para a gente setar, a gente faz local storage.setItem e eu vou setar na chave key que o cara me indicou. Aqui tem uma coisa importante. O local storage, ele só aceita como formato de dado string. Então a gente tem que passar esse valor que o cara nos mandou para um string. Se vocês pararem para analisar aqui, ó, o nosso cart, ele é um array, certo? Então a gente vai ter que transformar esse array em string. Gustavo, como que eu transformo array? Relaxa, você não vai ter esse problema. Tem uma função do JSON que já faz isso para vocês. Você vai colocar json.stringify e você indica o que você quer transferir, né, para string. No caso, é o nosso value. Beleza, perfeito. É basicamente isso. E a gente vai ter que ter outra função para a gente poder pegar esse item que está salvo. Então vamos colocar aqui, ó, getItem, isso é igual. Legal. Para pegar um item do local storage, a gente só precisa da chave, tá? E a gente vai o quê? Como o cara está querendo pegar esse item, a gente tem que retornar para ele, né? Então vamos retornar local storage.getItem, que é uma função do local storage, né, para pegar o item, e a gente passa aqui. Só isso, Gustavo? Não. Porque lembra que a gente passou esse cara para string? Agora que a gente está pegando ele de novo, a gente tem que converter ele para um array de novo. Entendeu? Então, o que a gente vai fazer? O JSON também tem uma função para transferir ele para a forma original, que é json.parse. A gente vai colocar tudo isso em json.parse. Legal? Beleza. Feitas nossas funções do local storage, a gente pode importar elas aqui, ó. Vou importar a getItem, vírgula, setItem. Da onde, Gustavo? From, service, local storage functions. Deixa eu só ver se esses caras estão certos. setItem, certo. getItem, certo. Beleza. Então, quando a gente salva esse novo array, independentemente se eu estiver removendo ou adicionando elemento, eu tenho que mandar essa mudança também para o meu local storage. Então a gente dá um setItem e aí você coloca, por exemplo, eu quero que o nome da chave lá seja carrinho. Deixa eu pensar. Carrinho. Vou colocar carrinho YT para não dar problema. Vai. Carrinho YT. Carrinho YouTube, certo? E aqui eu vou colocar o valor dele, que vai ser justamente o nosso array filtrado. Legal. Mas também quando a gente remove um item, ou na verdade aqui esse cara aqui é quando a gente remove, mas também quando a gente adiciona um item, a gente também tem que setar no local storage, né? Para ele ficar atualizado. Então a gente dá um setItem, carrinho YT, e a gente coloca esse mesmo cara que a gente colocou. Só um segundo. Bora lá então. Tem o carrinho YT e eu vou colocar esse mesmo cara que a gente colocou, tá? Que ele vai ser o quê? Eu vou pegar todo mundo que está lá no carrinho, vou colocar o objeto também. Objeto. Legal, gente. Agora, olha que bacana. Quando a gente entra aqui na nossa application, eu vou dar um local storage.clear para a gente ter esse local storage limpo. Storage.clear. Se a gente olhar aqui na nossa chave application, quando eu clico aqui, ó, e recarrego, ele adiciona o nosso item no local storage. Ah, Gustavo, se adicionar mais um, ele adiciona também. E se você removi um e puxei. Ou seja, a gente já tem esses itens. Bacana? Eles estão ficando salvos no local storage, porém ainda não está terminado. Porque olha o que acontece quando eu recarrego a página. Ó, desmarcou. Eu deixei esse marcado, eles desmarcaram, mas eles estão salvos no local storage. Como que eu puxo as mudanças do local storage assim que minha página é carregada? Aqui, ó. Eu posso falar que o meu carrinho, ele pode ser um array vazio ou pode ser getItem na chave que a gente colocou lá. Aqui, a nossa chave aqui, ó, chama carrinho YT. Vamos pegar lá, carrinho YT. O que eu estou dizendo para ele? Eu falei, amigo, o JavaScript, faz isso aqui para mim, amigão. O React,
Se esse cara aqui não for undefined, se tiver uma chave lá no meu local storage, get item, carrinho YT, eu quero que você pegue ela e coloque ela como valor inicial do meu use state aqui. Se esse cara aqui for undefined, se ele não existir, se eu não tiver nenhum item aqui no meu carrinho, se ele for vazio, pode colocar um array vazio, certo? Então, olha que legal, quando a gente recarrega, ele já puxa os caras que estão no local storage. Muito bacana. Vou recarregar aqui, vou adicionar esse e esse. Quando eu recarrego, a gente vem aqui, ó, tá adicionado, tá adicionado. Vou até dar mais um aqui, não sei se vocês estão enxergando bem. Tá aqui, ó, tá adicionado e tá adicionado, sem problema nenhum, né? Bacana demais. Agora que a gente já tem esses itens salvos, a gente pode criar a nossa página de favoritos. Então, vamos fazer isso. Feita a nossa página aqui, no finalzinho eu pego o CSS pra gente fazer um pouquinho, tá? Pra gente deixar isso aqui melhor. Mas vamos indo. Legal. Com esses itens já salvos no local storage, a gente pode simplesmente resgatar esses itens e criar uma página de favoritos dando um map, né? Nesse array que está salvo aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui. Primeiro de tudo a gente cria uma rota, né? Quando o cara acessar /cart. Eu falei favoritos, né? Eu quis dizer os itens que estão no carrinho. Eu falei favoritos aqui, eu quis dizer os itens que estão no carrinho. Eu vou renderizar o componente cart. Por quê? A gente salvou aqui, ó. Lembra que a gente salvou o objeto inteiro? Então, ó, aqui eu tenho a imagem, eu tenho o ID, eu tenho o nome, eu tenho tudo. Então eu posso simplesmente usar esse objeto aqui que eu salvei para dar um map nele, né? E renderizar esses itens que estão salvos no meu local storage. Os itens do carrinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma página que vai ser chamada de cart.jsx. Vou criar aqui uma RAC, beleza? Aqui eu vou importar ela para ele parar de dar problema. Import cart, pronto, sem problema. Beleza, sem problema, gente. A gente, então, pra gente ter acesso a essa página de cart, eu vou ir lá no Store e vou criar um linkzinho pra gente, tá? Eu vou importar aqui do React Router DOM o link. Quem que é o link, Gustavo? O link é simplesmente o que ele diz mesmo. Ele é um linkzinho que você coloca um caminho para ele e quando você clica nele, ele te joga para aquele caminho. Quer ver? Vamos colocar um link aqui, ó, acima desse cara. Um link. Você vai colocar o texto do link. Eu vou colocar aqui, ó, carrinho. E aqui você vai colocar para onde esse link vai te levar. Eu quero que esse link aqui, ó, ele leve para /cart, que foi a rota que a gente definiu. Ou seja, quando eu clico nesse link, ele joga lá pro cart, tá bom? Que é esse cara aqui. E aí a gente vai precisar daquela nossa função getItem, que a gente pegou, né? Import. Aqui eu vou pegar o getItem. Peraí. From .service local storage functions. Aqui vai ser o getItem. E vamos para cima. A gente pode simplesmente salvar esse cara aí do getItem no nosso estado para a gente poder trabalhar, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, const data, set data. Ele vai ser igual a use state. E a gente vai usar a mesma lógica que a gente fez lá na condição da passada. Se eu tiver alguma coisa em getItem, carrinho YT, pega isso. Se eu não tiver nada, se for undefined, coloca um array vazio. Beleza? Tranquilo. Então o que a gente pode fazer agora que a gente já tem esses itens? Ah, Gustavo, se por acaso o carrinho estiver vazio, então ele não vai renderizar nada, tá bom? Mas se a gente já tiver esses itens, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou deixar carrinho aqui para ficar visível pra gente. Vou deixar cart. Vou colocar uma outra div. Aqui dentro a gente vai pegar o data, que é esse nosso array aqui, ó, que já tem os elementos, né? Esse array aqui, ó, que a gente já consegue ver os elementos e tal. Que é o array que está salvo lá no local storage. E vamos dar um mapzinho nele. E para cada elemento a gente vai fazer o seguinte. Eu vou renderizar uma div que vai ser bem parecida com aquela outra lá, tá? Aqui eu vou colocar uma key para ela não dar problema, que vai ser e.id, tá bom? Eu posso fazer o seguinte, eu posso renderizar um H4 com, por exemplo, e.title. Copiei e coloquei aqui, eu posso renderizar o e.price. Eu posso renderizar também uma imagem com e.thumbnail, tá? e.thumbnail. Sem problemas.
Legal. Você fala, Gustavo, então acabou. Agora você já está conseguindo ver os itens do seu carrinho normalmente, sem problema nenhum. Porém, gente, o nosso carrinho ele tá meio que parado, né? Ele tá meio que... A gente não pode tirar um item do carrinho. Existe isso? Não existe isso, gente. A gente tem que ter a opção de remover os itens do nosso carrinho se a gente não quer mais eles ali. Porém, a gente não tem essa opção aqui. Então, vamos criar uma forma de remover esses itens, tá? Primeiro estudo eu vou aqui no React Icons e vamos pegar um íconezinho, né, de remover. Vamos lá, Cart. Aqui a gente pega esse menos aqui. Eu vou importar aqui, ó. Import alguma coisa from React Icons barra é BS, beleza? Porque ele começa com BS, como eu já disse para vocês. E agora a gente já tem. Ah, Gustavo, mas você não vai pegar o maisinho e o destaquezinho? Gente, se o item está no nosso carrinho, a gente não pode ter a opção nem de adicionar ele e nem de... Na verdade, a gente não pode ter a opção de adicioná-lo. Por quê? Se ele está no carrinho, ele já está adicionado. Eu só posso ter a opção de remover ele, certo? Por isso que aqui ó, a gente vai colocar um botão, ele nem vai precisar de condicional. De todo jeito, ele vai ter esse texto aqui, tá? Que a única opção é remover. Eu clico e ainda não acontece nada porque a gente vai implementar uma função para isso, tá? Vamos lá. Quando eu clicar nesse botão, click, eu vou chamar a função remove item, passando como parâmetro esse objeto que a gente está lidando. Esse objeto aqui, a gente vai precisar passar ele porque a gente vai ter que encontrar ele no array, vai ter que fazer algumas manipulações com ele, por isso eu estou passando ele, para a gente poder manipulá-lo, tá? Beleza, então vamos criar essa função. Const remove item. Ela vai ser igual. Ela vai receber um objeto. E o que a gente quer fazer? Ó, pensa comigo. O cara clicou, não tem outra opção a não ser remover. Então o que a gente pode fazer? A gente simplesmente pode filtrar esse array, eliminando esse cara que ele quer remover. Como que a gente faz isso? Vou colocar aqui const array filter. Ele vai ser igual a, como que chama lá? É o data.filter, que eu quero filtrar esse array. E eu vou falar, ó, se o meu elemento.id ele for diferente de objeto.id, pode adicionar ele no array. Ou seja, esse objeto.id, né, que foi onde o cara clicou, ele não vai para dentro desse novo array. A gente está filtrando esse array com todos os caras que tem um ID diferente do dele. Então ele não vai ir lá para dentro, tá? Desse novo array. Porém a gente tem que setar esse array, né? Então vamos dar um set data e vamos colocar esse array filter. Aí você vai falar para mim, Gustavo, maravilhoso, tá funcionando normal. Porém não, ó, vou adicionar esse item e o segundo já está adicionado aqui, ó. Tem 3 itens adicionados, ó. Vamos lá ver. Certo? 3 itens. Vou remover os 3. Quando a gente volta lá, eles continuam aqui. E quando a gente volta para o carrinho, eles continuam aqui também, eles renderizam de novo. Por quê? Porque eu fiz uma mudança no meu estado. Eu não mudei no local storage. Eu também precisarei atualizar o meu local storage. Ou seja, eu vou precisar puxar a set item, que eu criei para isso, e eu vou salvar um novo array. Assim que eu elimino um item, eu tenho que salvar um novo array. Legal? Então, na mesma chave que a gente criou, a gente vai sobrescrevê-la, claro. YT, eu vou colocar esse array filtrado. Ou seja, agora quando eu removo, vou atualizar a página, você repara que esses caras eles não voltaram para cá. E quando eu volto aqui, ó, repara que eles não estão mais em casa, né? Ó, vamos trabalhar com esse primeiro para vocês poderem ver. Ó, cliquei no primeiro, tirei o primeiro. Quando a gente volta para lá, ele já não está mais com um checkzinho. Legal? É basicamente esse o projeto de hoje. A lógica é essa. Agora a gente vai dar uma estilizada rápida com Styled Components, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo para não ficar cansativo para vocês também, tá? Então eu vou aqui importar. Vamos instalar o Styled Components, npm e Styled. Styled Components, isso. Eu não vou focar muito na explicação do Styled, porque
Eu queria passar mais a lógica, cada um estiliza da maneira que gosta. Se você quiser estilizar com arquivos CSS, por exemplo, não tem problema nenhum. Você faz da maneira que você mais gosta. Eu gosto do Styled porque ele é muito prático. A gente pode usar o Styled ou, por exemplo, aqui no arquivo mesmo, a gente pode importar ele de outro, tá? Eu vou criar aqui no arquivo, depois eu mostro para vocês como funcionaria essa importação, tá? Vamos lá. Eu vou criar uma div, tá? Que vai ser ali. Const, deixa eu pensar, products area. Ela vai ser igual styled ponto. Aqui você vai colocar styled ponto e indicar o nome da tag que você vai criar. Eu vou criar uma div, então eu coloco div, abro o classes e aqui dentro eu coloco o código CSS, tá? O CSS que minha div vai ter. Primeiro de tudo, eu quero que esses itens fiquem um do lado do outro, então eu vou dar um display flex. Eu vou querer ter um gap de 50 pixels para eles ficarem distanciados. Eu vou colocar aqui para vocês verem, senão vai ficar muito ilustrativo, né? Product area. Ele já substituiu, sem problema. Vamos recarregar. Eu fiz isso no carrinho, né? Tá, eu tô colocando esse cara pro carrinho primeiro, tá? Vamos lá, que não vai fazer muita diferença. Vou adicionar alguns itens aqui pra gente ver lá. Vou tirar um pouquinho do zoom pra gente poder ver de boa. Beleza, vamos lá. Ó, tá vendo que eles já ficaram, né? Um ao lado do outro. Porém, repara que se eu continuar adicionando o item, ele vai, ó, quebrar aqui. Ele vai indo na minha página, né? E ele não vai parar mais. Ele vai até o final lá na minha página e não vai mudar nunca. Quer ver, ó? Vou adicionar muitos itens aqui pra vocês verem, ó. Adicionei um, adicionei outro. Vamos ver. Agora eu fui lá. Repara que em vez de quebrar, né, e começar a mostrar embaixo, ele continua indo pra lá. Aí tem uma propriedade que a gente usa que é o flex wrap. Flex wrap pra gente poder quebrar, né? Aí ele vai quebrar quando não der mais. E ele está muito desconfigurado, né? Tem uns maiores que os outros, não tá legal. Então a gente vai definir para essa div, né, que é filha desse cara aqui, ó. Se a gente olhar aqui, eu tô falando dessa div aqui, ó. A gente tem que definir algumas configurações para ela, como uma altura específica, que eu vou colocar 320 pixels. A gente pode colocar uma largura de 250 pixels. Ele já vai ir se ajustando e vai ficando ali no mesmo tamanho. Para ficar bem, pra gente poder ver bem, né, eu vou dar um px aqui, solid black. Vou colocar uma borda pra gente poder ver bem esses itens, tá? Repara que esses itens, eles não estão centralizados na página. Seria interessante da gente centralizar eles, né? Então o que a gente faz? A gente vem aqui e dá um Justify Content Center para ele centralizar esses itens na nossa página. A gente também pode dar um Align Item Center, legal? E aqui dentro da div, não sei se vocês estão reparando, mas aqui embaixo ele está sobrando muita coisa vazia, né? Parece que esses H4s e a imagem, eles não estão bem distribuídos, né? Então vamos distribuir eles bonitinho. Nós vamos dar aqui, ó, dessa div um display flex, um Justify Content Space, deixa eu ver, Space Between, mas a gente vai ter que colocar aqui também a Flex Direction Column, né? Vocês perceberam que eles colocou um do lado do outro porque é o padrão dele. E um Align Items Center. Legal? Agora, ó, o botão ele já está aqui, ó. Todos estão na mesma linha, as imagens estão centralizadas, os textos estão centralizados, uma coisa bem mais estética. Porém, ela está muito colada aqui, né? É bom a gente dar um padding nesse cara. Vamos dar um padding de 10 pixels nesse cara. Aí, tá vendo? Agora ele já deu uma ampliada, muito melhor. Dá até pra gente diminuir um pouquinho da largura, deixar uns 230 e dar um padding de 20 pixels. Bacana? Olha que legal. Tá ficando assim por enquanto. Eu sei que essa borda tá meio pesada, a gente já vai deixar ela mais clara, tá? E vamos dar uma mexidinha também nesse botão. Esse botão aqui ele tá muito pequeno, não tá dando para enxergar e não tá legal. Vamos lá. Ó, dentro da div a gente tem um botão, então a gente coloca ele aqui dentro. Opa, bottom. Ele vai ter que ter, vamos ver aí, vamos mexer. Primeiramente esse botão, quando a gente tira do React Icons, quando a gente tira uma coisa do React Icons, esses botões, esses icons, né, que a gente pega, eles são basicamente texto. Então, se eu quero mexer no tamanho dele, eu coloco um font size, por exemplo, de 30 pixels. Vamos ver como vai ficar. Olha aí, bem melhor, certo? Porém, não tá legal esse talvez uns 25 seja melhor aqui. Não tá legal essa borda no botão, né? Esse background color dele.
Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um background para ele transparente e vamos tirar essa borda, né? Border none, para ele ficar uma borda bonitinha. E isso, agora ele está sem borda, está muito mais elegante. Vamos mudar a cor dele, vamos deixar uma color teal, vamos ver como fica o teal. Vamos trabalhar com crimson, crimson. Que eu vou deixar o reader também crimson, então vamos deixar tudo no mesmo padrão, tá? Agora, ó, continua normal, né? Mas tá muito mais estilizado, né? Muito mais bonito, muito mais estético. Legal? Vamos colocar... Deixa eu pegar aqui, ó. Pegar cor RGB. Pra gente pegar uma cor RGB aqui. Oh, meu pai. Calma aí. Gosto de cores RGB. Não. Vamos fazer o seguinte, ó. Pra não ter trabalho, esses caras aqui, eles não conseguem criar um sitezinho bonitinho, pô. Que isso? Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui na hora que a gente gera nosso kart, eu vou colocar um input color. Input do tipo color, certo? Eu sei que vocês estão estranhando aí o começo, mas vamos lá. Eu quero pegar uma cor mais ou menos assim, ó, um cinza bem claro. 194, 193, 193. Então vamos lá. A borda vai ter um RGB. Cadê a borda? Cadê? Aqui. Ela vai ter um RGB de 194,193,193, se não me engano, se não me falha a memória. Exatamente. Olha como a borda já ficou mais sutil, né? Bem mais elegante. Agora a gente pode tirar aquele input que a gente colocou para pegar a cor, tá? Sem problema. Agora a gente já tem, né? Uma borda mais tranquila, mais bonitinha. Beleza. A gente pode pegar esse cara aqui, né? E vocês estão vendo que, querendo ou não, o código CSS ele fica um pouco extenso na página, né? Não tá legal. Vamos criar o seguinte, vamos criar um arquivo para guardar o CSS. Vamos colocar aqui uma new folder, CSS. Vou colocar aqui, ó, um style.js, porque querendo ou não é código JavaScript. E eu vou colocar aquela constante lá. Porém, eu vou colocar antes dela aqui, ó, um export, pra gente exportar ela. E aqui a gente precisa também... Oh, meu pai, peraí. Peraí, deixa eu voltar aqui. A gente precisa também importar o style. Certo? Então a gente já está exportando esse cara aqui, ó, esse Products Area. E a gente pode usar ele da seguinte forma. A gente não precisa mais colocar tudo aqui. A gente aqui vai importar. Import Products. Beleza. From _barra CSS barra style. E aqui o Product Area. Certo? Olha só, nós nem precisou deixar CSS aqui, ó, bem melhor. E como a nossa loja é bem parecida com esse, a estilização dela, eu posso importar ele para cá também. Posso vir aqui, ó, importar o Products. Espera aí, vamos pegar aquela linha que é mais fácil para a gente. Vamos dar um Ctrl L, Ctrl C, Ctrl L, Ctrl V. Perfeito. E aqui, ó, na nossa divisinha aqui, a gente coloca, né? Product Area. Sem problema nenhum. Agora, quando a gente volta para a loja, ela já vem estilizadinha, bonitinha para a gente poder usar, tá? Porém, tá feio esse link aqui, né? Seria mais interessante se a gente tivesse um reader, certo? Então, vamos criar um reader. Criar aqui, ó, uma pasta nova, components. E vamos criar um header. Header.jsx, tá? Aí, tal. Beleza, sem problema nenhum. Aqui no meu header eu vou ter dois links, né? Um para o cara acessar o carrinho e outro para ele voltar para a loja. Então vamos lá. A gente vai precisar usar o link. Vamos lá. Aqui eu vou colocar. Como a estilização desse cara é bem pequena, eu vou fazer aqui mesmo, tá? Eu não vou exportar não. Vou colocar styled, eu vou colocar aqui, ó. Const header area vai ser igual a styled.header, que eu falei para vocês que colocava a tag que você queria aqui. E vamos puxar esse cara aqui, né? Header area, beleza. Aqui dentro vai ter dois links.
Um para barra, um para barra e outro para cart, barra cart, para o carrinho, tá? Eu vou colocar aqui store, e aqui eu vou colocar cart, legal? E a gente pode dar uma estilizada nele, né? Assim com a mente mesmo. Vamos colocar um display flags aqui, align item center. Agora eles provavelmente estão colados, então vamos dar um, vamos dar um just content center. Vamos dar um gap de 50 px para eles se distanciarem um pouco. Deixa eu pensar. Beleza. Esse link aqui, quando ele vai ser renderizado, ele se transforma numa tag A. Então a gente pode renderizar a partir do A. Vamos dar um text decoration non, um color white. Aqui a gente pode colocar uma background color pro header de crimson, que eu falei para vocês que eu ia usar. Crimson. Crimson. E dá pra gente deixar um padding para ele, vai de uns 20 pixels talvez, não sei se vai ficar muito grande. Vamos ver como esse cara tá ficando. Vamos aqui no nosso store e vamos importar esse header. Aqui, ó, no lugar desse store aqui, ó, desse cara, eu vou colocar o meu header. Beleza? Ó, ele tá ficando assim, beleza? E a gente também vai ter que colocar esse cara lá no carrinho. Então vamos importar aqui o header, tá? E vamos colocar ele aqui. Agora quando a gente vem pro carrinho, a gente continua, né, tendo aquele header. Bacana demais. A gente pode dar um margin top aqui, né, no header, um margin bottom, na verdade, para ele se distanciar dos de baixo, de mais ou menos uns 70 pixels. Vamos ver se fica bom. Aí, ó, já tem uma distanciada bacana, né? A gente pode colocar um hover aqui, ó. Quando eu abro um e-comercial aqui dentro e coloco, por exemplo, 2 pontos hover, esse e-comercial ele sempre se remete à tag que você abriu a chave. Por exemplo, eu abri aqui as chaves na tag A e coloquei um e-comercial aqui. Esse e-comercial ele sempre se refere à tag em que você abriu, né, as chaves e colocou ele dentro. Se eu colocasse um e-comercial aqui, ele está se referindo a esse header. Por exemplo, se eu colocasse fora do A. Quando estiver passando sobre ele, eu quero ficar no text decoration underline para dar esse efeito de linkzinho. Ó. Beleza? É basicamente isso. Vamos dar uma olhada em como tá. Tem aqui nossos itens. Posso adicionar alguns itens ao carrinho. Quando eu olho, tá aqui os nossos itens no carrinho normalmente. Legal? Para não ficar muito colado, eu vou vir aqui no meu style CSS e vou falar que esse cara aqui, que são esses produtos aqui, ó, tá vendo que eles estão colados aqui no final? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um margin bottom de 70 px também, ó, já estão distanciados, beleza? Basicamente isso aí para melhorar. E eu também mostrei para vocês um subtotal, que ele vinha aqui. Vamos fazer esse subtotal. Vamos lá no nosso carrinho e vamos fazer subtotal para a gente finalizar o nosso projetinho. Legal? Vamos criar um aqui, ó, um subtotal. Com subtotal. Para a gente fazer essa conta aí, a gente vai usar um reduce, tá? A gente vai colocar data, que são os nossos dados que estão salvos lá no carrinho. Vou colocar ponto reduce. E no reduce tem que passar dois parâmetros. Vou colocar aqui ACC e o cur. Aqui, ó, você tem a opção de passar um parâmetro opcional aqui, que é o que o ACC vai começar. Eu vou falar que ele vai começar com 0, tá? Eu vou falar que para ele retornar ACC mais cur.price, que é o preço dos nossos produtos, certo? Então, quando a gente vem aqui no nosso carrinho, ele ainda não está renderizando porque a gente não pediu, mas aqui, ó, acima desse cara, eu vou colocar um H3 escrito subtotal, 2 pontos, subtotal, tá? E aí a gente já tem o nosso subtotal calculado, só falta a gente colocar um dinheirinho, né, assim, vai ficar bacana. Então é basicamente, vamos colocar também nos itens, né, vamos lá, beleza, vamos colocar aqui, ó,
Beleza. Beleza. Vou esse H4 aqui, colocar também lá pro Store. Quando a gente vem aqui no Store, tem uma linha parecida, a gente troca também. E a gente tem basicamente esse resultado. A gente ainda pode vir aqui, se a gente quiser, nesse Product Area, lá no... Aqui, para ele não ficar tão colado no H2, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui no nosso Style, eu vou dar uma margem top de 30 px. E 30 px. Bacana? Para ele se distanciar um pouquinho. Então, quando a gente olha, agora sim a gente já tem, né, os nossos itens, a gente consegue adicionar o carrinho, tirar, tudo normalmente. Quando a gente clica, ele fica salvo no local storage, eu posso atualizar a página, posso vir no meu carrinho, atualizar a página, ele vai continuar salvo. Se eu fechar e abrir o navegador, ele continua salvo. Então, eu salvei essas informações. Posso tirar itens do meu carrinho e atualizar a página, que ele vai continuar salvo. Ou seja, a gente brincou aí com alguns conceitos bem legais de local storage, estado, hooks, né? Entre outros. É basicamente isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu queria fazer a parte também do perfil, né? Que é pra gente cadastrar o endereço da pessoa, entre outras coisas, mas vai ficar um vídeo muito longo. Eu prefiro fazer uma parte 2, se vocês gostarem desse. E a gente pode criar um perfil, né? Para guardar o endereço da pessoa, guardar o nome dela, o e-mail, tudo, né? E fazer até uma validaçãozinha bem simples, assim, colocar o storage e perguntar, ó, se, por exemplo, o nome da pessoa foi igual e a senha também, tipo assim, eu já consigo acessar meio que o perfil que a pessoa salvou. A gente criar uma página de login também, né? Mas isso fica para uma eventual parte 2 aí. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje é basicamente isso, tá? Se vocês quiserem até que a gente crie uma função assim de um botãozinho de comprar, enfim, pegar essas informações da pessoa, a gente pode fazer numa parte 2. Mas o que eu queria trazer para vocês hoje é basicamente isso, beleza? Valeu aí, galera. É nóis. Falou e fui.